Só que aí esses resgatistas chegam, olham para aquilo, começam a não entender e vão lá e veem o ossário, veem aquilo que está acontecendo. Falam, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? E vê aquela pilha de ossos. Aí eles entendem o que tinha acontecido e eles ficaram tão amedrontados com o que eles viram. Mas eles saíram de perto do avião, do destroço onde estava, montaram a barraquinha a uns 100 metros mais ou menos de onde estava o avião e passaram a noite inteira acordados com medo de serem comidos. Essa é uma história absolutamente incrível, né? Aí não, aí foi uma falha operacional. Era um avião da Força Aérea Uruguaia que foi alugado para levar um time de rugby uruguaio para jogar contra um time de rugby em Santiago do Chile. Eles decolaram, um avião da Força Aérea Uruguaia que não estava acostumado a fazer essa rota, cruzar os Andes, né? Porque para sair do Uruguai e chegar em Santiago você tem que cruzar a cordilheira. Não que é chatinho, hein? Que não é brincadeira. É, eu estou ligado. Né? E aí eles, o tempo estava ruim, eles pousaram, tinham que decolar, o pessoal enchendo a paciência, não, precisamos chegar, tem o jogo e tal. Eles pernoitaram em Mendoza, se não me engano, e aí no dia seguinte acordaram e falaram, o tempo não está muito bom, mas vamos mesmo assim. Aí decolaram e erraram a navegação. Caramba. E entraram voando no meio das montanhas, achando que estavam num ponto, quando de fato não estavam. E aí entraram voando nas montanhas. Esse é um acidente que me fascina desde que ele aconteceu e eu tenho uma ligação pessoal com ele porque minha mulher é uruguaia. Caramba! E eu há 26 anos passo as férias no Uruguai. Então eu estava o ano passado lá, cheguei no primeiro dia para passar o verão lá e tal. E aí a minha mulher falou, vamos ver um filminho? Eu falei, claro, vê o que está passando. E aí o que estava passando? Era justamente o acidente dos Andes. Caramba! E aí eu vi o filme muito bem feito. E acabou que eu não vi, sabia? Esse novo aí. Eu vi aquele antigo lá. Esse novo tá bem melhor? Aqui, a cadeira deu uma... Bom, e aí eu assisti... Agora tá ok. Aí eu assisti esse filme, que é muito bem feito, porque eu li 18 livros sobre esse acidente. Porque aí, quem escreveu o livro foi quem? Foram os sobreviventes. Ó, alguns, né? Sim, os sobreviventes aqui narram, né? Esse livro é baseado em um dos livros que saiu chamado Sociedade de la Nieve, que é um dos sobreviventes que escreve, e o nome já diz tudo. Nós tivemos que criar uma sociedade na neve para poder sobreviver. É uma história de superação, é um épico, é uma história heróica, né? Com toda a carga de culpa, né, que tem no canibalismo, na maneira como eles sobreviveram, a culpa cristã, aí, assim, as pessoas que se recusaram a comer carne humana e morreram de fome. Enfim, é uma história absolutamente fascinante. E aqueles que saíram lá, teve 2 que saíram andando, né? Pra procurar. Foram andando até voltar à civilização. Que é um pequeno milagre também, né? Sem nunca ter feito alpinismo, sem roupa... E eles estavam muito longe de cidade, assim? Eles andaram quase 70 quilômetros para chegar. Mas andaram 70 quilômetros não em linha reta, né? Eles subiram e desceram montanhas, né? Com certeza. Subiram picos de 5 mil metros de altura. Nem oxigênio tem direito. Os caras sem roupas, no meio da neve. Teve uma noite que eles dormiram de pé, eles foram pegos por uma mudança de clima, eles dormiram de pé na encosta, no paredão. Olhando para baixo, a queda era de 2.000 metros. Eles estavam numa cresta, assim, numa fresta de rocha. Eles passaram a noite olhando para aquele despenhadeiro de 2.000 metros e um socando o outro para não congelar. A noite inteira assim. Mas você acha que o fato deles serem atletas ajudou? Com certeza, né? Estavam na flor da idade, né? 18, 20 anos, tal. Estavam fisicamente bem, eram jogadores de rugby e tal. Mas não, é a força, a vontade de viver. A vontade de viver, ela opera milagres, né? E no Uruguai eles são vistos como heróis? Como... Eles são pessoas hoje que têm vidas normais. Eu conheci algumas pessoas... Você chegou a conversar com alguns? Infelizmente não, mas conversei com várias pessoas que os conhecem particularmente. Uma delas é meio que sócio de um dos sobreviventes, então, e é uma pessoa com quem eu converso frequentemente. Ele sabe que o assunto fascina, ele falou, vou te apresentar onde é um médico, Canessa. E aí ele falou, sabe, eles conseguiram sobreviver a tudo isso. Porque depois o grande drama foi a não aceitação, né, no retorno para a sociedade daquilo que eles tinham feito para sobreviver. Entendi. E daí, isso também reforça a minha bronca com religião, né? Cara, eles estavam lutando pela própria vida. Não tinha o quê? Era né? Morreu. Morreu é proteína, velho. Né? Enfim, claro que ninguém gostaria de ter feito aquilo, né? Vamos almoçar, meu amigo? Claro que não, né?
Mas se era o único instrumento para garantir a sobrevivência, qual que é a diferença, por exemplo, de uma doação de órgãos? Claro. Aí entra a culpa da fé, né? Ah, não. Você consacrou, não sei se é essa palavra, mas enfim, você usou do corpo de um morto para permanecer vivo? Cara, o que é Mas uma questão doação assim, de órgãos? eles que falaram que eles tinham praticado, ou quando resgataram eles viram e suspeitaram, porque eles podiam ter combinado entre eles, falar assim, não vamos falar que a gente fez isso e tá tudo bem. Não. Como que é? Aconteceu o seguinte, tinha 45 a bordo e voltaram acho que 18 ou 20, menos da metade. Então, quando depois de acho que 2 ou 3 semanas eles começam a comer os corpos, né? No universo, de quem não leu a história, vira e fala assim, tal, do que eles devem ter comido do corpo humano? Ah, os músculos, tal. Eu vou passar um detalhe, eles quebravam os ossos e chupavam o tutano. Eles abriam os crânios e comiam o cérebro. Caramba. Segundo o que eu li em 2 ou 3 livros, a única coisa do corpo humano que não dá para comer é a pleura. Todos os órgãos internos, todos os órgãos foram comidos, todos os músculos, não sobrou nada. Isso aí aparece no filme? Não, isso é resultado de ler os 18 livros que eu li. Ah, tá. O filme mostra isso de maneira elegante. Tá. Aliás, não mostra nada de... É muito elegante. Tá, beleza. Não mostra o cara cortando carne, não tem nada disso. Mas quem lê o livro, eu, por exemplo, fiquei muito impressionado, porque na minha cabeça, né, eu imaginava, foi lá e cortou a coxa da pessoa. Eles quebravam os ossos e chupavam o tutano. Comeram miolo. Comeram a língua. Comeram então, eles tudo. Contaram mesmo. Eles narram contaram. isso. E aí, né? Claro que esses detalhes, assim, a gente tem que ouvir e ver isso com o maior respeito, né? Porque é uma situação limite, né? Não vai aqui nenhum julgamento. Você teria feito diferente? Você queria voltar a ver teu pai, tua mãe, tua noiva, teu irmão? Você queria sobreviver. Claro. Viraram bichos sobre esse aspecto, né? Bicho quer reproduzir, defender, né? Dormir, descansar, enfim, instintivamente era a coisa certa a fazer. E aí, quando os primeiros resgatistas, assim, os resgatistas chegam com um helicóptero, levam meia dúzia de pessoas nessa primeira missão, e como já era tarde e era muito alto, os helicópteros não tiveram capacidade de levar todo mundo na primeira noite, então eles falaram, olha, a gente vai voltar amanhã para terminar o resgate. Enquanto isso, soltaram 3 resgatistas que passaram uma noite na montanha. Junto com a turma que não foi resgatada. Só que aí esses resgatistas chegam, olham para aquilo, começam a não entender e vão lá e veem o ossário, veem aquilo que está acontecendo. Falam, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? E vê aquela pilha de ossos. Aí eles entendem o que tinha acontecido e eles ficaram tão amedrontados com o que eles viram que eles saíram correndo não, mas eles saíram de perto do avião, do destroço onde estava, montaram a barraquinha a uns 100 metros mais ou menos de onde estava o avião e passaram a noite inteira acordados com medo de serem comidos. Caramba! Para você ver como... quão dramática, quão pesada era a situação lá no alto da montanha. Isso não sou eu que estou inventando, isso eu li nos livros. Tá o relato. É um fato, né? Então, assim, por essa e por outras, e também pelos acontecimentos aeronáuticos, né? O que levou os pilotos a errarem a navegação, o mau planejamento, né? Que é uma outra coisa que é fatal, que é você empurrar a pessoa para chegar. Ulisses Guimarães, que morreu no acidente de helicóptero, o piloto não queria voar. Falou, não tá bom, senhor Ulisses, precisamos chegar em São Paulo, vamos voltar correndo. Saíram no domingo e não chegaram. Né? Encontraram? Não, né? Até, como que é? Eu acho que o Ulisses não foi encontrado, eu acho que a esposa dele foi, o Severo Gomes não foi, ou a esposa do Severo... 2 corpos não foram encontrados e 2 foram, além dos pilotos. Então o negócio lá dos Andes, os resgatistas acabaram vendo tudo, então... Porque os sobreviventes eles podiam ter combinado, né? Ó, galera, a gente não vai falar disso. Impossível. Não tem como, né? Não, assim, pergunta, vocês comeram o quê nesses praticamente 70 dias que vocês ficaram lá? É a primeira pergunta que iam fazer, né? Como que vocês estão vivos, né? Fizeram, no momento que eles foram encontrados, falaram, tá, vocês estão chegando? Sim. E outra coisa, quando eles estavam chegando lá embaixo e viram que iam ser resgatados, eles estavam levando um saco de carne. Eles descartaram. Caramba, entendi. Hoje, no mundo normal, numa cidade, você pegar um pedaço de corpo e descartar é crime.
Mas quem vai julgar eles com a ótica de Não, pessoas que estão aqui com na certeza, cidade, não né? tem, não tem como. Então, tudo isso faz com que esse acidente o que aconteceu depois do acidente seja uma saga humana de absolutamente incrível, né? Que loucura, hein? Não, incrível mesmo, incrível. Eu não cheguei, minha esposa acho que viu o filme novo aí, eu acho que eu não vi. Eu tinha visto só o antigo lá. O Viven, né? É, né? Alive, né? Que é o Alive. primeiro que saiu. Isso aí. É mais Hollywood, assim, né? É, Razoável. Esse é mais sensível. Esse trata muito mais, menos o acidente, mais o drama humano. o drama de humano ali terem do passado pessoal. pelo que passaram, né? Entendi. Tá certo. E tem muita gente que pediu pra você falar um pouco do acidente dos Mamonas. Foi um acidente que marcou a turma aí, né? Foi um. Para mim esse é um acidente trágico por várias razões. Primeiro porque eu gostava muito da banda, gosto até hoje. Eu ouço Mamonas Assassinas muito, assim. Estavam no auge, né, cara? Uma banda que durou tão pouco tempo, Sim. né? Triste Muito, demais, foi é. né? Eu ainda acho muito bom o som, gosto muito. Segundo que eu decolei naquele dia, era um domingo, eu decolei no domingo, fui para a França naquele dia. Então eu voei nesse dia, então assim, o Brasil ainda estava em trânsito, comovido, a gente saiu numa viagem de trabalho para Paris, eu e o Omar Fontana, a gente estava indo para Airbus nesse dia. Você ficou sabendo só quando chegou lá. Não, aí é um fato pessoal. Eu namorava uma menina que era repórter, ela foi a primeira a chegar lá. Caramba! E aí... Mas lá, você diz na Serra? Na Serra. Na Serra? É. Caramba! E aí, cara... Que terrível. Então, assim, foi tudo meio pessoal, assim, e ela me ligou aos prantos depois, porque ela subiu, viu tudo aquilo, reportou e tal. Nossa, ela viu os copos, aquela coisa toda. E viu tudo aquilo. Ela chegou antes do resgate. Nossa. Acho que 3, 4 horas da manhã ela estava lá em cima. Estava lá no local. Ela era uma repórter, é uma grande repórter até hoje, uma pessoa famosa e tal, mas... E ela conseguiu, junto com o cinegrafista, subir lá às 5 horas da manhã. Ela estava lá. Antes do sol raiar, ela já chegou e viu tudo aquilo. Então, a narrativa dela foi uma coisa muito impressionante. E foi um erro difícil de entender, porque os pilotos tinham uma certa experiência, né? Foi erro de quê? De comunicação ali? Na verdade, foi uma série de erros. O erro principal foi que quando você faz uma arremetida, você tem a carta de arremetida que diz o que você tem que fazer. Altitude, proa, tempo que você vai voar nessa proa, velocidade, qual o procedimento, chega em tal altitude, chama a torre, papapá, e Guarulhos, né, foi comunicado e deu a instrução, né, curva direita. E aí houve o controlador não foi assertivo em relação a ver o que estava acontecendo, o jato entrou em curva à esquerda e voou de encontro à serra, né, ao terreno. Que é um erro que é difícil de entender por que aconteceu, mas aí... entendeu errado? Foi isso, então? Cara, ou não dá para saber? É difícil de entender o porquê que ele fez aquilo, mas aí a gente tem que levar em consideração fadiga, né, a vontade de chegar, pouco repouso, talvez... Numa análise criteriosa, você analisa 59 mil fatores para chegar à conclusão. Resumo, uma tragédia horrorosa com uma causa muito banal, que acontece não é no aeroporto dos Cafundós da Serra, né? Guarulhos. Exato. Você fala, pô, se nunca pousou em Guarulhos, vou ver, eu não tenho esses dados, mas provavelmente cada tripulante dos dois que estavam na cabine devia ter pelo menos 50 operações em Guarulhos, ou 500 operações em Guarulhos. Entendeu? E aí ele não pode... Não, porque a torre, você falou que ela falou certo. Sim, a instrução é a curva direita, né? Ou direito. A remeta suba para altitude tal, que eu não lembro mais, inicie curva direita e entra no procedimento padrão de arremetida. É a carta. Entendi. Falou, siga a receita do bolo. Né? O cara falou, beleza. Pegou a receita do omelete, aplicou e... E esse tem caixa preta, foi recuperada e tudo, né? Ele não tinha o CV, eu acho que ele não tinha o CVR, que é o Cockpit Voice Recorder. O que tem é a gravação então do solo com o piloto. Entendi. Posso estar enganado, mas eu nunca vi o CVR.